Boa noite, pessoal. Hoje é dia 17 de junho, quarta-feira. Eu estou aqui com um amigo novo, que é o Alexandre. Ale, boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite a todos. Então, para os amigos do Naufel, o Alexandre é um amigo novo. Mas aqui entre nós, a gente já se conhece há quanto tempo, Ale? Olha, de mocidade, né? Não, nem vamos falar, mocidade. nem vamos falar que está na casa dos 30 anos, né, Ale? Por aí já, hein, Lu? Se não passou um pouquinho, tá perto. Ai, meu Deus, a gente tá velho, Ale. É verdade, viu? Mas é que a gente fala que é uma das coisas muito bonitas dessa doutrina, é essa aproximação que a gente tem e esses laços que a gente vai se perpetuando, é fantástico. Eu falo que acho que nesse momento, né, desde que eu entrei na doutrina, acho que os laços de amizade só tenho a agradecer. Eu agradeço mesmo que consegui traçar bons nós aí com amigos. É verdade. Quando eu estava lá na mocidade do Ceará, lá muitos anos atrás, o Ale era um jovenzinho lá do semeador. Hoje ele continua jovenzinho lá no semeador, né, Ale? Continuo, né? Graças a Deus, estou lá no semeador. Vai fazer aí também uns 20 e poucos anos já. Só que agora... É verdade, que eu falo que assim, onde eu construí amizade, como a gente falou, mas aí eu constituí família, filho, então assim, falo que é a minha segunda casa. Que a parte Alexandre pós-solteiro, construí tudo dentro do semeador. Né? E graças a Deus aprenderam com todos. O Ale casou com a Verônica, né? Que era da mocidade, né, Ale? Igual também. Eu casei com o Júnior, né? E agora o Ale já é pai. E a vida segue, né, Ale? Ah, é verdade, é verdade. A gente fica muito contente com a construção. A gente vê tantos amigos que, quando a gente era jovem, a gente até almejava, né? Se falava, nossa, olha que bacana, como é que será, né? Como deve ser. E uma coisa que até é engraçada, que eu falava assim, nossa, eu me imagino na diretoria, né? Aí, quando eu entrei, eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu tô ficando velho. Mas é engraçado, porque situações, a gente vai aprendendo, aí a gente vai vendo que faz parte, a gente fala tanto da evolução, e aí a gente vai vendo que é um ciclo muito importante, né? E aí a gente vai vendo o quanto que você olha para trás, fala, poxa vida, que história, né, bacana, que você vai construir família, construir laços de amizades. Eu falo que nem mais amizade, já é familiar, que a gente vive na casa de um, na casa do outro, ou conversa por zap, por e-mail, então não fala nem mais que amigos, é família. Fala que trabalhamos aí com tantas coisas juntos, né, Lu? É verdade. E é uma alegria, né, Ale? A gente se juntar agora para fazer encontro de jovem, e o que mais vier, né? Com certeza. Ale, antes da gente começar o evangelho, eu queria te perguntar como que o pessoal lá do semeador recebeu a notícia da partida do Gelson. Como que o pessoal tá? Olha, primeiro momento, né, foi um baque, assim, porque tava lá um trabalhador, fala que não era nem um trabalhador do semeador, era um trabalhador aí da doutrina, né? Ele trabalhava em várias casas, dava palestra, né? Sempre dando aquele sorriso, vinha com aqueles abraços dele, como a Simone falava, que era um abraço de urso, né? Mas, assim, foi um lastro, né? Que quebrou, assim, de repente, e da forma que foi.
E num momento tão difícil que nós estamos vivendo, essa questão da pandemia, Sim. Que eu falo que a parte material de você mandar uma flor, mandar alguma coisa, isso faz parte para você estar demonstrando nesse momento uma solidariedade. Uhum. Mas falando por mim, eu acho que o que senti mais falta realmente foi do abraço, de você estar, né, da história dele com a esposa, que é a Simone. Uhum. É uma história fantástica. Ele, peço desculpas aí. Que Deus abençoe o nosso amigo, né, Ale? Que ele Com receba certeza. a nossa A gente saudade, a nossa gratidão, né? a gente está, né, tentando Se continuar levantar. se levantar, porque assim, da maneira que for. Mas, graças a Uhum. Deus, a gente tem vibração muito, também demais para esse nosso irmão, mas também para a esposa que ficou, que é fantástica e tinha uma ligação muito grande. Mas nosso mestre amado Jesus e toda a equipe espiritual, e como fala, né, Deus não deixa que caia uma folha sem a ordem dele. Então, Sim. que a gente e eu agradeço, né? A gente fala, a gente tem que agradecer a doutrina que nós estamos, que dá essa clareza e esse consolo, né? Então, que é Sim. muito importante. Nos fortalece para essa situação, né, Ale? Verdade. Nossa, demais. A gente agora precisa seguir, porque se o Gel não tá aí, a gente tem que ocupar o lugar dele também. Porque Com o danado certeza. era muito trabalhador, né, Ale? Não, demais, demais. Eu falo que fora a parte doutrinária, né? Fantástica, era um estudioso nato. Tem a parte que ele fazia para nós, prestava o serviço de internet, de site. Então a gente ficou meio. Mas aí vai se alinhando, aí a gente até falou, então por isso que tem que fazer a distribuição de você estar aberto a aprender, porque a gente não sabe o que pode acontecer, ensinar todo mundo, dividir, falar, olha, faz aquilo, faz outro, para a gente dar continuidade, para nós não sabemos que podemos, né? Hoje a gente está aqui, amanhã é um novo dia, né? Sim. Mas igual a gente falou anteriormente, a gente está se adaptando, estamos se reorganizando, né? E vibrando. E vambora. Olha, agora a gente tem um parceiro, mais um parceiro do lado de lá, né? Tomara a Mais Deus, um. né? Tomara a Deus que de repente o Gel venha dar uma mensagem, né? Mandar dar uma comunicação, porque ele continua conosco, né? Ah, com certeza vai passar aí, vai ser um trabalhador lá na espiritualidade. Ele vai receber a gente, Ale, quando for a nossa vez. Com certeza, fala que é um trabalhador e o melhor de tudo, né? Receber com aquele sorrisão dele, né? Sim, cheio de braço, né? Verdade, cheio de braço, parece Cheio de um amor, povo. né? E assim, a gente sente, mas ao mesmo tempo a gente agradece por esse período que Sim. tivemos junto, essa oportunidade que tivemos de ver algumas coisas. Às vezes a gente tem uma atitude ou uma ação que a gente fazia ali, fala, não é melhor ver se vir por um outro ângulo, ver com aquele ângulo, né, de como a gente pode dizer, um ângulo visionário, né? Um Sim, visionista, olha, vai sim. ficar Que legal. olha lá na frente. Olha lá na frente, que muitas vezes a gente não consegue, nem todo mundo é igual de ter essa visão, né? Que a gente Sim, fala de do alcance. Ele tinha, então você conseguia minimizar muito percursos ou depositar muita força naquilo que chegava lá na frente e fala, puxa, não deu certo. Né? Ale, agora ele vai inspirar a gente, né? Com certeza. Vamos para o evangelho, senão a gente vai ficar chorando aqui. Com certeza. Não Eu já vai sou dar uma manteiga. certo. Com certeza. Vamos lá.
Ó, então, hoje a gente vai falar um item do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, o item 14, que se chama Caridade com os Criminosos. Quem escreveu esse item é Elizabeth de França, foi escrito em Havre, 1862. Ale, quer começar lendo ou eu começo? Vamos começar. Pode começar, Lê. Vamos lá. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são, de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos. Se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão. E comisseração, pois, a mais das vezes, eles não conhecem Deus, como o conheceis, e muito menos lhe será pedido do que a vós. Acho que esse é um item do Evangelho, né, a caridade para... Falar de caridade já é complicado, no sentido de que, muitas vezes, a gente falar de caridade, o que é? É você dar algo para alguém, né? Algo material, um agasalho, ou um dinheiro, a caridade. Quando coloca para os criminosos, já dá um up mais. Opa, por quê? E você tem que olhar com outros olhos. E sempre eu lembro que logo que eu entrei na doutrina, que você iniciei os cursos, falava sobre isso, né? Chegou um momento que falar, que aí entra em reforma íntima. E aí a gente vendo que a gente constrói, né? A caridade, falamos toda hora, não, você tem que amar o seu próximo, você tem, perfeito, você vai indo. Só que chega em determinado momento, um ponto, né? Que assim, aqueles irmãos que você não conhece. Não, mas eu amo, né? Seja caridoso. Aí vem os criminosos. E aí? Porque aí tem um item que ele fala aqui que essas criaturas, esses seres, esses espíritos, eles são os nossos irmãos. Se Deus é nosso Pai, eles são os nossos irmãos. E muitas vezes, com esses nossos irmãos, isso a gente sofre um pouco. Em dois sentidos, né? Porque a gente vê a situação e a gente faz ainda o julgamento. A gente julga, né? E condena, né, Lê? É uma pena que a gente julga. E todo dia até um amigo falando, ele fala, mas como, né? Indignado, que fazendo outro papel, que é complicado também, você tem que ter a paciência, né? Eu não concordo com isso, porque, mas como você vai amar um ser desse? Como você, né, perdoar um ser desse? E Deus fala, né? Nós entramos nos reinos dos céus, nós temos que amar. E aí, quando a gente tem que fazer o quê? Perdoar é difícil. Que eu falo, perdoar dói, porque aí mexe com o nosso orgulho, né? Com a nossa vaidade. E aí ele fala o seguinte, ainda, né? Como ele fala, e nós que conheceis muito, ele não conhece. Se ele está fazendo esses atos, ele não conhece nesse momento. Vai ser cobrado? Sim, ele vai ser cobrado, mas no menor proporção do que eu, do que você, do que os outros seguidores, nem mesmo só da doutrina espírita, mas as outras religiões que estão falando de Deus.
e ele seguindo nesse caminho, tá certo. Quem que está sendo mais errado? Aquele que não sabe nada ou aquele que sabe ou que está aprendendo? Exatamente. É duro quando a gente vê essas pegadinhas que os ensinamentos, né, do nosso Pai, os ensinamentos de Jesus, tem umas alternativas, né? Tem a A, B, C, D, nenhuma delas estão corretas. E aí a gente vai vendo que nesses testes a gente vai vendo quanto que é a sua caridade, quanto você é responsável pelos atos, porque aí é o meu ato que vai fazer a diferença, né? E é difícil, mas é um exercício diário. Ale, eu chego à conclusão de que o evangelho ele é muito difícil de ser vivido, né? Que a gente mal sabe amar o irmão, Ale. Verdade. Né? Eu não sei se eu estou sendo pessimista, mas a gente ainda não sabe amar. Quanto mais amar o criminoso, né? Que alguém que aos nossos olhos fez o mal, matou, roubou, né? Então nós classificamos as pessoas, né? A gente coloca Sim. Nossos irmãos, nossa família, nossos amigos, as pessoas que precisam de caridade, tipo os pobres, e os criminosos, né? E aí vem aqui a irmã, né? Bem lá atrás. Quase tira, né? E aí a irmã vem dizer assim que, olha, eles merecem tanta caridade quanto você. E ela nos compara a eles, né? Sim. Ela diz que se eles são assim hoje, é uma circunstância da vida deles hoje, né? Se nós somos seguidores de Jesus e levantamos a bandeira, que deve ser a bandeira do amor, a gente precisa aprender a amar os criminosos. Com certeza, Lu. Vou ler o próximo, tá? A nossa tradução é um pouquinho diferente, tá, Lê? Ah, não, tranquilo. Aí ele continua falando assim, ó. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não, não é isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas. E que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aqui, Ale, ele vem falar, né, que a gente não pode julgar o irmão. Não pode, gente. Não pode, Luciana. Eu sei que o Ale não faz isso, né, Ale? Não, esse trecho é fantástico. Quando ele fala de indulgência, né, que a gente fala tolerância, disposição a perdoar. Sim. E aí, a gente está disposto a perdoar, a tolerar. Se a gente não consegue tolerar um som alto, às vezes, Desliga isso. Desliga isso. E esse trecho, né, pegando e emendando com o outro, que ele fala, né, daquele que estuda, aquele que vai, né, que diz amém, amém, amém. Então é muito pontual, né, nesse trecho que é difícil mesmo,
não julgar. Você não pode julgar. E isso é um exercício diário que a gente tem que fazer, né? São três coisas que eu me policio, né? Que muitas é levantar, que às vezes se você perde a hora, a gente esquece de fazer prece, né? Então, quando você vai falar, meu Deus, aí você faz a prece onde você está. Mas eu acho que a gente tem que levantar, desperta um pouquinho mais cedo, faz a sua prece, né? Da gente pedir, né? Olha, né? Que eu tenho um que tem, faz o todo o ritual, vai trabalhar, né? Volta, toma lá os banhos, janta, fala com a família, vai dormir e agradece. A gente às vezes não agradece por tudo que ocorreu no dia, o que aconteceu de errado. A gente tem que agradecer. Por quê? Porque aí, através disso a gente vai vendo. E uma coisa legal que um amigo, né, passou, fala assim, tudo que acontece no seu dia, ou pontos que você acha bacana, você marca no caderno, seja ruim ou bom, você marca. E aí você começa a notar. E aí a gente vai começar a ver o quê? Essa tolerância e a disposição de perdoar. Que a gente vai começar a analisar e até mesmo vai passando o tempo, vai ficando mais fácil de questão de você estar se disciplinando, né? Que lá atrás Emmanuel já fez com o Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. E aí a gente vai se disciplinando. Por quê? A partir do momento que a gente anota, a gente não esquece, a gente está visualizando, né? Aí a gente vai vendo, e com isso, olha, a gente vai vendo que, igual você falou, não, você não tem esse problema, né, de divergências, né? Mas com certeza a gente vai notando, claro que você não vai conseguir liberar todos, né? Não tem como, mas você fala, poxa, esse aqui saiu da minha lista. Poxa, isso te dá uma força interior, que aí a gente vai começar o quê? Compreender, né? Quando ele fala da benevolência, a gente vai começar a compreender, nós como seres e compreender o irmão, por que que ele faz ainda aquilo? Por que que ele faz? Porque ele ainda não chegou no estágio que, vamos supor, que nós estamos um pouco melhor, né? Ele não chegou ainda nesse estágio. Então, cabe a nós, responsáveis, tá? Aos poucos, que não adianta que é bom para mim, não vai ser bom para você e não é bom para ele, porque senão, para ele naquele momento ainda é importante nesse estágio, né? Nós somos todos crianças, né, Lê, quando se fala de evolução espiritual, né? Então, Sim. se a gente já não mata, se a gente já não rouba, se a gente já não comete crimes hediondos, que bom, né? Mas a gente ainda tem muito para caminhar, porque muitos pequenos atos do dia a dia que nós cometemos, a gente ainda precisa corrigir também, né? Sim, Então, sim. na Terra não tem ninguém perfeito. Somos todos espíritos em aprendizado, em evolução, né? Com Então não pode certeza. fazer pouco de ninguém. A gente precisa aprender a estender a mão a todos, né, Ale? Isso aí é um exercício, que eu gosto de falar de estender a mão, né? Uma amiga, né, me disse uma vez, ela falou assim, ó, cada extensão do braço que você faz, você não está ajudando ninguém. Muito pelo contrário, você está aprendendo muito. Então, nós estamos se ajudando. Né? Aquela pessoa, ela está visualizando um ato seu, mas você está aprendendo aquilo que é a essencial. Então, é isso que a gente tem que fazer, é exercitar. Jesus foi muito bem nessa passagem dele, porque ele não ficava falando, ele exemplificava, né? Ele fazia os seus atos. Sim. Né? E, então, é isso que nós temos que fazer, é exemplificar. E não adianta, às vezes você fala, a pessoa ela captou um pouquinho, né? E exemplificando, ela fala, poxa, não é igual criança. Se você arranca uma florzinha, ela vai arrancar para ela, vai ser normal.
Sim. Se ela vê alguém, poxa, não faz, vai lá, cuida, ela vai perguntar, mas por quê? Aí você vai falar, explicar, ela não vai fazer mais isso. Igual você falou anteriormente, nós somos eternas crianças e estamos sempre aprendendo. Sim. E Jesus falou, né, Ale, quem quiser ser o maior no reino de Deus, que seja o menor e sirva, né? E São Francisco dizia, vá e pregai, e se necessário, usai palavras, né? Então, a melhor pregação são os nossos exemplos e as nossas atitudes, né? Aqui Verdade. nesse item também falou, Ale, que a gente pode fazer caridade para quem tem tudo, né? Podeis praticar para quem não precisa de esmola, né? Para quem precisa de amor, né? De consolo, de encorajamento, também é caridade. Com certeza. E a ferramenta melhor que nós temos é simples, né? É simples, que é a nossa prece, as nossas vibrações, né? Para esses irmãos, às vezes, eu tenho, assim, que é uma das provas mais difíceis que tem, é você vir com tudo, poder aquisitivo bom, você tem tudo, vamos dizer assim, entre aspas, você tem tudo, mas falta algo e você vai ter que exercitar. Da mesma maneira que aquele irmão, né, que não tem nada, ele fica ali, tem a outra ponta também, porque tudo gera desconfiança. Poxa, ele está se aproximando de mim porque é alguma coisa. Então, quer dizer, falta algo para ele, né? Então, aí as vibrações, as preces ajudam muito, né? Que aí a gente vê que não é no nosso tempo, né? Que muitas vezes, nossa, mas eu vibro, faço prece todo dia e não, né, não muda, não tem como, é devagar, né? Doses homeopáticas, né? Todo dia, né? Todo dia se vibrando, por isso que a gente faz evangelho todo dia, né? Todo dia não, uma vez por semana. Se fosse para ser rápido, a gente fazia os 365 dias do ano. E às vezes não vem, né, Ale? E às vezes, por mais que você peça, por mais fé que você coloque, aquilo que você está pedindo não é para você ter, né? Com certeza. É isso que nós temos que entender, né? Muitas vezes a gente pede, mas aí fala, poxa, eu pedi uma coisa, veio outra, então. Aquilo você não está precisando no momento, né? Não é para você, né? E isso, a ferramenta da prece, eu lembro quando eu era novo, minha avó ela ia muito na igreja católica, ela era aquelas pessoas que trabalhava, tinha festa junina, ela ia lá na cozinha, fazia, então eu geralmente passava quase 60 dias lá de férias, né? Saía das férias de dezembro e ficava janeiro. Então eu pegava o final do ano, que justamente é a questão do Natal, e aquilo sempre marcou muito, porque ela fazia com fervor, né? Era muito importante para ela. Ia, fazia, se dedicava. Aí uma vez, o jovem, perguntei, né, para ela, né? Assim, mas ó, por que né, você faz isso? Ai, né? Meio que resmungando, né? Tinha acho que uns 10, 11 anos. Ai, pra quê? Ela falou assim, olha, não tem coisa melhor na vida é que você fazer alguém dar um sorriso. E aquilo gravou, porque não tem coisa melhor, né? Você receber um sorriso de uma pessoa. Ela falou assim, olha, não importa dinheiro, não importa o que for. Aí ainda ela, complementando, ela falou assim, quando você conhecer as palavras, né, dentro lá do catolicismo, se não me recordo, assim, quando você conhecer as palavras certinha de Deus, você vai me entender. E isso foi passando. E quando, né, comecei a ler mais da doutrina, ler o Evangelho, vai da pesquisa, ver a Bíblia, e eu fiquei tão contente que aí eu falei assim, poxa, agora entendi o que ela fala do sorriso das pessoas. E
que ele fala que quando você fica pasmo, com muito amor no coração, que você fala, nossa, consegui desvendar algo, e esse desvendar, né, de mostrar, né, da gente abrir os caminhos, não é nem se, né, muitas vezes a gente não pode impor, como eu falei anteriormente, mas é justamente você abrir. E eu fiquei muito contente quando aquele dia ela me apresentou. Ela não falou mais nada, ela não impunha nada, né? Jovem, aí eu entendi. Passou o tempo, demorou um pouquinho. E aí eu fui ver realmente que quando eu comecei a estudar, ela falou, aí eu entendi. E eu falei na época com o dirigente do curso, eu falei, cara, minha avó falou isso, isso, isso. Nesse exato momento eu entendi o que ela quis dizer. Ele falou, olha, parabéns, você conseguiu abrir uma porta. E eu justamente fiz isso. Eu dei muita risada, eu sorri, eu fiquei muito contente quando a gente compreende aquilo que a pessoa quis dizer. Naquele momento ficou meio vago. Quando realmente eu consegui entender e compreender o que ela quis dizer, nossa, fantástico. Então, acho que essa compreensão que ele fala, é compreensão e a vontade. Junta tudo e vamos embora. É isso aí, Ale. Sua avó era muito sábia. Nossa, é muito sábia, né? A era terrível. Você continua a leitura, Ale? Continuou. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferença entre os outros, infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vós sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Pode ler o outro, Lu, ou não? Pode ler. Deveis aqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso. É um miserável. Deve-se expurgar da sua presença na terra. Muito branda é, para um ser de tal espécie, a morte que lhe infligem. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo. Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente, bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assercir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens, sua alma transviada e revoltada. Foi criada como a vossa para ser aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. A gente deu uma pincelada até um pouquinho, né, nesse trecho. Quando a gente fala que, né, ele fala que, ó, estão próximos tempos, né? Nós estamos vendo, né? Desculpa, estamos vendo que os tempos mudaram, né? Os tempos, o que era compreensível para nós na nossa época como criança, depois como jovens, não é a mesma de agora. Se a gente adotar a mesma filosofia, vai ficar difícil, Sim. né? A gente fica um pouco complicado.
Claro que dentro de algumas proporções, você vai usar aquilo que você tem, que você aprendeu. Mas não tem como você usar a mesma ferramenta, a mesma metodologia, né? E agora, por quê? O boom de crueldade, de maledicências é muito maior, né? Eu penso assim, que é muito maior, e hoje está mais aberto. Hoje nós estamos se comunicando num momento de pandemia que antigamente com certeza ia ficar cada um na sua casa, difícil, sem comunicado. Quem tivesse telefone ia conseguir ligar, se não tivesse telefone, desculpe, você vai ficar Isolado. sem. E aí a gente vai ver que através disso a gente está conseguindo e as diferenças. Antigamente era mais tudo tinha um bloqueio. Hoje tá aí. Se você A perceber pelas crianças, né, Ale? As crianças antigamente, muita coisa, né, sei lá, a criança não participava das conversas, né? A criança ficava com o prato pior. Assim, cada família tem uma história, né? E de repente sim. as crianças viraram o centro da família, né? Antigamente a gente falava que em briga de marido e mulher não mete a colher. Hoje a gente fala que é para meter a colher, sim, porque a mulher pode estar sofrendo, pode estar sendo vítima de violência. Então, muitos Verdade. conceitos antigos hoje já não cabem mais. A Terra realmente está se renovando, né? Justamente você falou, né? A Terra está renovando, sim, e ela já vem mudando nessa mudança há algum tempo. Ela já tá reagindo já faz algum tempo, né? Nós, né, os espíritas, falamos de reencarnação, né? Ai, o que eu fiz nessa encarnação, né? Então, se nós não fizermos o bem ainda, né? Que muita gente fala, você fez o bem? Não, então a partir de amanhã faça, porque se nós pegarmos lá um tempo atrás, as famílias tinham quase 20, dependendo, ela tinha 20 filhos, Sim. né? Então, era uma multidão, né? Hoje não, falo por mim, eu tenho um. Eu tenho dois. Então, tem dois, ó, já tá dentro do padrão, melhor. Mas se nós pegarmos eu vejo aqui no prédio, no meu bloco, acho que tem criança mesmo, tem duas crianças. Nossa. Da idade da minha filha, que é 15 ou 16, tem duas. Acabou. Então são quatro. Quantas famílias moram no meu bloco? São 4 andares com 4 apartamentos. Então, a conta fazendo aqui é muito baixa. Então aí, se nós formos trazer, tá desencarnando e a família tá deixando a fila lá, eu brinco que a fila lá em cima deve estar grande, porque né, diminuiu muito As vagas. a falta, né? Mas aí o que acontece? Então, a qualidade que nós temos hoje, que pôr é muito grande, né? A responsabilidade nós como pais, não que antigamente não tinha, mas hoje tem um ingrediente a mais, né? Que é isso que nós estamos fazendo, internet. O acesso por mais que você, vou por senha, mas e aí? E agora? Agora tem que ser livre, porque tem que pesquisar, tem que ir atrás. E aí, mas você tem que... Não, claro, como pai, você vai ver que está estudando, está fazendo, você vai administrar, mas... É mais difícil, Ale. Mais difícil, né? Então a gente vai vendo que o importante, o que há? É essa vontade sempre. E uma coisa importante, né? Que a gente não pode esquecer nunca das leis divinas. As coisas acontecem por algum motivo, por alguma coisa, né? E Deus é muito sábio, né? A gente sabe que hoje nós estamos vivendo assim num contexto que eu vejo
muito positivo, por um lado, né? Que eu acho que o pessoal está tendo um pouquinho mais de caridade, né? O pessoal não só de fazer doação como foi, vou doar, não. Caridade em si, né? Ele não pode entender aquele, né? Ai, tô doando, mas ele está dando de coração. Ele está se doando, mesmo que não seja assim na cabeça dele, falar assim, não estou fazendo isso, não. Ele está ali, né? Veja que no meu condomínio tem um dos moradores que ele frequenta a igreja aqui perto, e aí veio de carro, né? Veio o padre com o carro aqui dentro, foi abençoando as casas, e o pessoal desceu e assim, eu estava aqui na janela, e aí eu olhei e falei, nossa, o que está acontecendo? Aí eu desci, pessoa descendo, levando mantimentos e tal, eles, né, colocaram, né, ajudando, isso que ele não estava pedindo. Aí o pessoal foi, ele passou, e um pouco para cima aqui de casa tem uma igreja evangélica. Aí passou, o pessoal deixou um pouquinho lá. E foi, então, num contexto que há uma ajuda mútua, né? Então, aí é isso que Deus quer, a necessidade da gente estar aprendendo um com o outro, Sim. de estar vivendo um com o outro, né? Que muitas vezes a gente vive num mundo paralelo, né? Trazendo para nós, né? Tá lá o Nauafé, eu fico lá no Nauafé, eu tô no semeador, eu fico no semeador, o outro, né? Tá lá na outra casa, o outro na outra casa, e fica muito distante, parece que são mundos paralelos. Sim. E aí a gente está vendo com o que aconteceu, as paredes quebraram. E eu tô assim muito assim curtindo, porque assim eu consigo assistir palestras de pessoas que eu não teria possibilidade de ver, que estaria ou no mesmo horário, ou não teria como, que seria em lugares diferentes. Eu estou conseguindo assistir. É verdade. Então isso você consegue ver muitas coisas. E aí ele fala um trechinho aqui: observai o vosso modelo, né? Que a gente fica olhando muitas vezes pro outro, né? Não, a gente tem que olhar, a gente tem um exemplo muito bom, que é Jesus, né? Jesus na sua simplicidade, na sua sabedoria, falava, exemplificava, né? Tentava buscar acalmar o coração. Eu acho que isso é a parte tão difícil. É por isso que a gente trabalha conosco, a gente tem que se conhecer, a gente tem que apaziguar a nós mesmo primeiro, para assim a gente dar esse próximo passo. E isso eu estou vendo, o pessoal está auxiliando mais, está correndo. Mas o pessoal, como ele falou, não olhai com outros olhos, não fica tentando achar o negativo, né? Que muitas vezes que é mais fácil, né? A gente vê os pontos negativos, que aí a gente vai falar que é maledicência. E aí a gente tem que dar esse passo, né, Lu? E Jesus, Ale, ele não fazia distinção de pessoa alguma, né? Ele acolhia o adulto, a mulher adúltera, o leproso, o cego, o endemoniado, né? Ele veio para os doentes, né? Esse é o nosso exemplo, né? Que a gente de alguma forma consiga, né, integrar no nosso dia a dia, né, essa assistência a quem precisa, seja um necessitado do pão, seja um necessitado do perdão, do amor, que a gente consiga fazer um pouquinho, né, daquilo que Jesus fez, né, no nosso potencial, que a gente não faça distinção, que a gente se veja como irmão. E ali no final, Ale, ele falou também assim, que às vezes, se a gente rezar por esse irmão criminoso, essa oração pode sim tocar o coração desse irmão e transformá-lo, né? Então, que a gente confie no poder da oração, que a gente se utilize dessa ferramenta, né, para fazer o bem e para espalhar o amor sempre. E assim, Lu,
Eu lembro que quando eu fiz o curso de expositores, o curso de expositor fala que a gente nunca pode trazer exemplo nosso, né? A gente nunca pode trazer um exemplo nosso, mas é uma coisa que isso sempre foi uma relutância minha, né? Eu tinha meio que repudiava mesmo. Eu tinha um tio, ele bebia muito, era fantástico. Tinha uma autodidática fantástica, mas tinha esse pequeno problema. E Uhum. um belo dia, né, eu fui passar minhas férias lá e calhou de ele estar lá também, que dificilmente ele estava, né, porque ele trabalhava fora. No interior, geralmente, você trabalhava fora e voltava, ficava tipo uma semana e voltava, ficava mais 20 dias fora. E um belo dia eu cheguei, ele estava, né, ruim e tal. Vi a cena assim, falei, meu Deus do céu. E aí eu falei, caracas, eu não quero, né? Na hora eu falei assim, meu Deus, não, não dá. Não, não tem como isso aí. Não quero isso para mim. E foi uma coisa que eu pus, esse exemplo me marcou e assim, hoje, eu vejo hoje que de um trágico para uma coisa. Então hoje, assim, hoje eu não bebo nada assim de álcool, não gosto. Mas uma coisa que eu aprendi era o quê? É você não ter preconceito e nem julgar, que é diferente. Teve ajuda, mas, por outro lado, eu fazia o julgamento. Por quê? Por quê? Por quê? E aí a gente vai vendo que a gente não pode julgar. E aí a gente tem que orar. Sim. Né? Aí, sabiamente, minha avó falava assim, vocês têm que orar, porque ela, né, os irmãos, aquela confusão toda, ele falou, não, vocês têm que fazer oração, tem que fazer prece. E hoje é fantástica ele conseguiu sair do fundo do poço, né? Regularizou tudo, você consegue dialogar, você liga para ele, você fica aí 1, 2 horas brincando. Fala sobre tudo, inteligentíssimo, fala de política, é fantástico. Então a gente vai vendo que ele fala, não julgueis, ore, né? Uhum. Então assim, aí eu falo assim, nossa, como eu julgava, né? É, Tudo bem que eu peguei como um exemplo, mas eu tinha aquele julgamento, é, né? Aí a gente vai estudando, vai vendo que é é. a oração, né? A gente não pode. O álcool, Ale, ele está presente na vida de muitas famílias, né? E ele causa um mal danado, né? Porque a pessoa, quando bebe, ela não tem o senso, né? Então faz a pessoa perder emprego, faz a pessoa perder família, né? Perder oportunidades. E aí, assim, esse tio deixou um exemplo, ó, não vai por aqui, tá? Com Né? certeza. Por esse caminho não vá. E a gente, Ale, a gente diminui a pessoa àquilo, né? A gente reduz a pessoa, por exemplo, ao alcoolismo, mas a pessoa é muito, muito mais do que aquilo, Com né? certeza. E Ainda aí a bem que gente, ele conseguiu, né, Ale, se restabelecer. graças a Deus, conseguiu dar essa volta por cima. Né? Eu lembro que tinha até uma peça teatral, né, da volta por cima, né? A galera da mocidade fez da volta por cima e deu essa volta, né? Aí, né, você para e pensa, fala, meu Deus, lá atrás, né? A gente vai estudando, fala, nossa, como eu julgava, É, né? Se eu tivesse feito a lição, né? Lá atrás já foi falado para orar e aí a gente vê que todo dia é um aprendizado, todo dia é um dia novo, né? A gente tem que estar sempre aprendendo, sempre disposto a aprender, né? Como falam, se Deus deu dois ouvidos e uma boca, que você tem que ouvir mais e falar menos. Mas é muito importante. Eu acho que os exemplos são tudo, né? é. Hoje eu falo essa particularidade que eu acho que é um exemplo,
né, de perseverar, né, de você ir ali, vai. Hoje deu uma volta por cima, conta a história, tem vezes que, a última vez que eu fui lá, minha filha foi, ele conversando, ele explicou, falou, e se vai o amigo lá, não, fica tranquilo, me vê uma tubaína aí que eu tomo. Então, assim, tá bem com ele mesmo. E isso que a gente tem que entender, né? E uma coisa legal, né, Lu? Quando a gente fala de tempo, todo mundo tem seu tempo, né? Sim. Você tem o seu, eu tenho o meu. Então, a gente, às vezes, quer que as coisas aconteçam no nosso. É, E esquecemos que somos uma individualidade, né? A sim. individualidade, cada um tem aquilo, né? Cada um tem a sua mochilinha. E com relação a esse negócio de tempo, Ale, eu estava lendo sobre a esperança, que falava assim que, além de sermos individualidades, somos espíritos eternos. Então, às vezes, o nosso tempo não vai ser nem nessa vida, né? Às vezes a gente tem que ter esperança para a eternidade, né? Mas que no final, todos vão para o caminho do bem, para o caminho do amor, né? Esse é o nosso destino. E que é igual você falou, né? Todo mundo está caminhando para pro mesmo lado. E não importando qual segmento seja, o importante o que é? É seguir o lado do bem, é fazer o bem, estender a mão, é você ficar contente por aquele outro que, poxa, ele conseguiu, que bom, né? Isso te fortalece. E aí ele vai vendo que isso vai e é essa pandemia de amor que a gente almeja tanto, né? Mas com certeza eu acho que muitas coisas, muitas lições estão sendo tiradas, acho disso. Eu particularmente eu vejo em todos os sentidos, eu acho que em todos os sentidos mesmo, né? Até para nós da doutrina espírita, está sendo bacana, a gente está se reinventando, a gente está revendo alguns conceitos de estar ser mais unidos, ser mais maleáveis com algumas coisas. Estamos agora a ferramenta de internet, estamos disponibilizando, né? Às vezes, puxa, não tem, calma aí, vamos falar com a Lu. Lu, você consegue aí? Não, eu consigo da minha aula. São 30 alunos, tá bom? Tá bom. É uma possibilidade? Sim. Então, você está fazendo coisas boas. Então, assim, a gente puxar mesmo, né? E isso a gente vai trazendo amor e a gente vai conseguir. E quando a gente faz vibração, vamos vibrar para os nossos irmãos encarcerados. E qual a vibração que chega lá, né? Então, hoje a gente está vendo que a gente está encarcerado. De uma maneira ou outra, a gente está encarcerado. Sim. E aí, a gente está gostando? Eu brinco aqui em casa, né? Que quando a Vieira era pequena, fala, grade. Então, você vai na rua, você olha, você fica na grade e você fala, meu... Aí você começa a refletir. E isso, quando eu falei, nossa, o criminal a gente vai... E aí você fala, meu, como é horrível você tá livre, mas você não pode descer, você não pode... Aí você tá encarcerado, né? É complicado. Ale, nesse momento a gente tem que aproveitar o nosso cárcere de luxo. Verdade. Né? A gente vai se falando assim pelas internets. Uhum. Seguimos rezando, né, Ale, para que isso acabe logo, que a gente consiga voltar às nossas atividades, aos nossos trabalhos, para que a gente fique menos preocupado com as coisas da terra, né? Não, com certeza. Eu falo que nós, brasileiros, nós temos uma coisa que a gente gosta muito. Eu, particularmente, eu vi que eu não gosto. Eu amo, que é abraçar, né? E você não poder já estar perto, poder abraçar. Eu falo que eu sei que o Júnior é a mesma coisa. O Júnior adora um abraço. Sim. E a gente vê que isso, né,
até saiu no Fantástico, acho que no jornal Hoje, um desses jornais, que numa pesquisa que o pessoal está mais sentindo, o que é? É o abraço. Então a gente vê que o abraço ele é muito revigoroso. São transmissão de energia. Se você não consegue falar, é através do abraço que você consegue se expressar. Sim. Então a gente vai vendo que tá fazendo falta um abraço, mas que se Deus quiser a gente vai voltar com tudo revigorado. Fala que a primeira pessoa que vai envolver assim fora do contexto familiar vai ser meio complicado, porque vou grudar. Mas aí a gente vai vendo quando a gente tem que conduzir, né, as coisas de uma maneira bem, como Jesus falou, né, de uma maneira bem positiva, não esquecendo de ninguém, né? Sim. Então é isso. Ale, muito obrigada por estar conosco hoje. Manda um abraço para as meninas da sua casa, para os amigos do Semeador, tá bom? Será dado, eu que agradeço. Vamos um dia você ir lá no Naufé, Ale? Vamos sim. Vamos? Vamos, pode deixar. Vamos um dia marcar. Eu acho que uma coisa bacana que, né, você como, né, como coordenadora da USE, acho que é um dos pontos que eu estou gostando e gosto muito esse acesso de a gente estar vindo, aprendendo. Eu sou muito fã desse método, dessa metodologia, da gente estar aprendendo um com o outro, de visitar. E eu preciso ir lá no Semeador também, Ale. Com certeza. E para nós é muito bom também, que a gente vai aprendendo, né, com as pessoas. E isso é bem bacana. E é fantástico falar de uma doutrina tão maravilhosa que eu amo de paixão. Ale, você faz a prece para nós? Faço sim. Bom. Então vamos assim nesse momento, cerrando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre amado Jesus, elevando um pouco mais até Deus, nosso Pai, e dizendo: Mestre amado Jesus, querido Pai da vida, agradecemos aqui nesse momento por essa oportunidade que tivemos de falar do Evangelho do Senhor. Nesse momento tão difícil que o planeta está tendo, e nós podemos falar do seu Evangelho, de emanar e de aprender com todo amor e com todo carinho. Agradecidos aqui estamos e assim, humildemente, pedimos a permissão para estarmos encerrando a mais esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigadão, Ale. Obrigado a você, Lô. Fiquem Pessoal, com Deus. Fiquem com Deus, uma boa semana. A gente se vê nas próximos dias. Assim que tivermos notícias, né, leis que orientem o retorno das atividades dos centros, a gente volta, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço. Tchau.